Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer aí o tempo de vocês em ouvir um pouco da gente aí, um pouco da nossa experiência que a gente está tendo com a LGPD. Eu sou Eduardo Camolês, sou um dos sócios da Safeway Consultoria. O Jonathan, que é um analista de pré-venda da M3 Corp, vai ajudar a gente aí falando hoje um pouquinho sobre o Veracode e como utilizar o Veracode para facilitar aí os controles da LGPD em tempo de desenvolvimento, tá? Eu vou começar falando um pouquinho da Safeway. Nós somos uma consultoria de segurança da informação, estamos aí no mercado desde 2007. Antes disso, eu e meus sócios, nós viemos de consultoria, auditoria também, viemos do mercado, a gente vem com essa veia de consultoria e auditoria. A nossa consultoria é focada exclusivamente em segurança da informação, todos os profissionais são certificados em segurança, a gente foca apenas em segurança. Segurança, GRC, auditoria, temas correlatos, né? A gente trabalha processos, tecnologia e pessoas, né? Assim, a gente, a nossa ideia é atingir segurança de ponta a ponta, tá? Trabalhar todas as vertentes aí da segurança. Todo mundo bem sabe que, embora a gente coloque processos, coloque tecnologia, muitas vezes quem acaba sofrendo na ponta são as pessoas, né? Então, a gente trabalha nas três vertentes aí. Temos mais de 350 mil horas de consultorias já prestadas. Nós trabalhamos bem focado no que o cliente precisa. Então, a gente senta, conversa e procura sempre entender a necessidade do cliente e trabalhar focado na necessidade de cada cliente, né? Hoje, mais de 25 das 100 maiores empresas do país são nossos parceiros, e a gente trabalha focado no conceito de one-stop shopping, né? O que é isso? O que você precisar de segurança da informação, a gente tem como conversar, tem como ajudar. Para isso, a gente está atualmente a gente está com 17 parcerias aí dos diversos fabricantes aí, tá? Somos agnósticos à solução, a gente vê qual solução que melhor se encaixa para cada cliente. E hoje a gente está falando aí de uma solução que a gente vê que funciona muito bem. Vocês, fiquem à vontade para fazer pergunta pelo bate-papo aí, tá? A gente vai conversando. Bruno, você está me ouvindo bem? Eu vi que você escreveu aqui que o áudio estava meio robotizado. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho aí dos nossos serviços, a Safeway trabalha em três grandes linhas, né? A gente trabalha com Consulting, Integration e SSaaS. Na parte de Consulting, a gente vai desde Information Security Governance, que é entender os objetivos estratégicos da empresa, entender de que forma que segurança da informação consegue auxiliar nesses objetivos estratégicos e quais são os projetos de curto, médio e longo prazo que precisam ser feitos para que a empresa atinja esses objetivos. Então, a gente ajuda a estabelecer um plano diretor, estabelece KPIs e depois ajuda a fazer, mensurar isso aí e implementar os projetos. Security Architecture, a partir de normas, políticas e procedimentos. Que a gente escreve, a gente ajuda os nossos clientes a desenvolver suas normas, políticas e procedimentos. Senta junto, entende como que é feito o processo hoje, avalia dentro das melhores práticas como que poderia ser feito e chega a um senso comum de que forma que consegue implementar esses processos. Business Continuity Management, a gente vai desde a análise de riscos de indisponibilidade, passa pelo Business Impact Analysis, né, a parte de o impacto, caso algum desses riscos se materializem, entende aí o interrelacionamento dos processos, do que cada processo de negócio depende, qual a criticidade de cada processo de negócio, ajuda a estabelecer
a estratégia de recuperação, desenvolver os planos, testá-los e retroalimentá-los, tá? Identity Management a gente faz desde a parte de processos em si, que é a parte de entender como funciona o processo para você, qual que seria a melhor forma do processo, quem é aprovador, como que faz todo o processo, desde a concessão até a revogação do acesso, e passa entende quais são os acessos mínimos para cada área, faz a cesta básica de acessos para cada área, no momento de admissão dos funcionários, faz segregação de funções, desenha a matriz, redesenho de perfis, até a implementação de soluções de fato para fazer a gestão da identidade. Security Vulnerability Fraud Management é a parte da segurança um pouco mais tecnológica, né? Então, aqui a gente faz análise de vulnerabilidades, pen tests, code review, antifraude, a gente faz uma série de atividades aqui focado na segurança tecnológica. Na parte do integration é aqui que entram os nossas 17 parcerias, né? Então, a gente tem bastante coisa para conversar aí nos mais diversos níveis, né? Application, database, network, endpoint, cloud. Então, a gente procura sempre entender qual que é a real necessidade do cliente e oferecer aqui soluções de mercado. E por fim, o Security as a Service, a gente trabalha aqui com MSS, eu vou falar um pouquinho no próximo slide do que a gente tem feito de MSS em si. Third Party Risk Management, então, a gestão de riscos de terceiros, a gente faz auditoria de terceiros, né? Então, uns projetos hoje que as empresas terceirizam seus processos, mas precisam que lá na ponta o seu prestador de serviço execute uma série de controles, né? Como que você garante que ele executa esses controles? A gente faz essa auditoria de terceiros. Enterprise Risk Management, em cima a gente fala dos riscos de tecnologia, né? Aqui a gente fala o risco em nível de negócio, né? O risco em nível enterprise, fazer gestão de riscos em geral. GRC, né? Gestão de Governance, Risk and Compliance. Aqui é meio que a parte onde você centraliza todos esses outros serviços que a gente faz. Então, você tem lá a gestão de vulnerabilidades, você tem gestão de incidentes, gestão de continuidade de negócio, cada um está meio que separado em silos. Então, o GRC é você organizar toda essa informação de forma centralizada e fazer essa gestão utilizando a integração dessas informações das mais diversas fontes, né? A gente tem processos e a gente também tem algumas soluções que a gente trabalha aqui que ajuda a fazer a gestão de riscos e compliance. A parte de certification, que é de ISO, né? A gente trabalha ISO 27001, 20000, tem uma série de trabalhos aqui, a própria LGPD a gente trabalha aqui, ISAE 3402, que a gente faz tanto análise para os clientes, quanto quanto depois implementar o plano de ação em si para ajudar os clientes a obter essas certificações e fazer a manutenção. E por fim, aqui o Branding Protection, a gente está trabalhando com algumas soluções aí, tem uma solução muito interessante que faz escana Deep, Dark e Surface Web para saber se está sendo o tipo de uso que está sendo feito do seu ativo, né? Nós organizamos as nossas soluções também como serviços, tá? Então, a gente tem oferecido aqui um SOC nosso, que é um SOC MSS, né, a parte de monitoramento e de gerenciamento, que funciona 24/7. Então, a gente está fazendo no nível 1 a gestão de vulnerabilidades, a gente faz análise de vulnerabilidades e coloca isso, tira os falsos positivos, gera dashboards e oferece para os nossos clientes só para fazer a gestão em si dessas vulnerabilidades, tá? Que tudo que tem aqui, a gente é quem faz a gestão em si, instalação, nada fica a cargo do cliente. A gente instala as soluções que precisam, cria os processos, roda e o cliente só pega mastigado o resultado e faz a gestão na ponta. E na parte no nível 1, na parte a gente faz a gestão de vulnerabilidades, né, faz a análise das vulnerabilidades, oferece esse resultado, e aí caso interesse, a gente pode também oferecer endpoint para ajudar a fazer o enforcement
de segurança, aplicar a solução para esses problemas lá na ponta. No nível 2, a gente faz a parte de CIEM, então, correlação de eventos, a gente cria algumas regras, gera alguns alertas, os dashboards, e faz o monitoramento aqui 24/7 do ambiente do cliente, para saber se está sofrendo algum ataque, sofrendo algum incidente de segurança. E na ponta, a gente usa soluções de incident response para ajudar a fazer a resposta ao incidente, o tratamento dos incidentes em si. Né? No terceiro nível, a gente trabalha com solução de análise de vulnerabilidades em bancos de dados em si e aplicação. E lá na ponta a gente usa o AF para implementar alguns controles de segurança para ajudar a tratar os problemas em si, que os riscos e as vulnerabilidades que a gente encontra em aplicação. Tá? Isso aqui tudo é modularizado, não precisa ter um para comprar o dois, a gente trabalha de forma independente e está dentro do nosso SOC, que opera hoje 24/7, tá? Isso aqui foi tudo só para dar um overview bem rápido aí da Safe e de tudo que a gente trabalha. A gente está trabalhando com bastante coisa. E aqui alguns dos nossos principais clientes. E agora eu vou passar a palavra para o Jonathan, para ele entrar um pouquinho aí no VeraCode, o que o VeraCode faz e de que forma que ele ajuda com implementação de controles para LGPD. Perfeito. Bom, primeiramente, pessoal, um bom dia a todos. Meu nome é Jonathan Arendt, faço parte do time de pré-vendas aqui da M3 Corp. E só para falar um pouquinho assim da M3 Corp, ela é uma empresa focada em distribuição de softwares de segurança da informação, que está há 10 anos no mercado. Agora, né, com a chegada de 2019, na verdade, 11. Então, distribuímos algumas soluções aí voltadas em segurança de perímetro de rede, hosts, como é o caso de firewalls. A gente também consegue distribuir para vocês a questão ali de antivírus, anti-malwares, endpoints, ferramentas de backup e recovery, como é o caso do ArcServe aqui, ferramentas também de CASBs voltadas para a segurança de acessos em aplicações em nuvem, e naturalmente o VeraCode para análise da segurança nas aplicações. Então a gente vai ter esse enfoque em segurança, na distribuição dessas soluções aí para vocês, juntamente com o nosso parceiro aí que é a Safeway. Deixa eu só compartilhar com vocês a minha tela aqui, pessoal. Que daí a gente já consegue entrar no âmbito aí VeraCode. Um minutinho. Aqui. Vocês já conseguem enxergar, eu imagino, né? Bom, daí qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da nossa conversa, é mais para ser uma conversa mesmo, para apresentar para vocês os principais pontos aí com os quais o VeraCode vai conseguir atender nas necessidades de vocês. E daí, em qualquer momento aí desse nosso bate-papo, vocês podem ir encaminhando as dúvidas que vocês eventualmente forem tendo. Bom, eu quero dar um overview bem rápido aqui sobre alguns dados estatísticos do porquê que os softwares são inseguros. Tá? Então, da primeira vez que eles são submetidos a testes de segurança, 70% do total dessas aplicações não passam na política top 10 da OASP. Tá? Então, um dos padrões lá seguidos pelo PCI. Tá, que reúne uma série de categorias, nesse caso 10, né, das mais recorrentes aí no mundo. Então, 70% dessas aplicações já não passam nessa primeira análise, sendo que 77% tem pelo menos uma vulnerabilidade atrelada, né, e dentro disso 12% ainda são correspondentes a vulnerabilidade de severidade alta ou muito alta. Isso totaliza um todo de 1/3 das violações advindas de aplicações web vulneráveis. E com isso a gente entra em um outro conceito bem importante aqui, de o porquê que um software é inseguro, tá, pessoal? Que são problemas que notavelmente vocês vão ter aí, vocês estão passando, né, para estarem adquirindo aí alguma solução de análise de segurança de aplicações. Então, o primeiro deles seria o desenvolvimento distribuído. Então, a gente sabe hoje em dia que a gente precisa pegar e terceirizar o desenvolvimento de algumas aplicações ou módulos dessa aplicação que a gente trabalha. Da mesma forma que a gente tem alguns colaboradores trabalhando aí de forma home office.
Então, isso é muito natural acontecer hoje em dia. E a gente precisa garantir a segurança dessa aplicação em todas as instâncias desse desenvolvimento. Tá? Da mesma forma que eu preciso também armazená-la em algum local, né? Geralmente vai ser em alguma nuvem. Tá? Ou mesmo eu preciso disponibilizar para o cliente, para o usuário final. E essa disponibilização vai ser feita através do HTTP, tá? Ou HTTPS, que é a internet em si. Tá? Então, eu preciso garantir que essa aplicação ela esteja segura quando disponibilizada para o cliente final também. Bom, depois a gente tem todo um conceito aqui de mobile, onde temos que desenvolver versões dessa mesma plataforma para dispositivos móveis, que entra também nessa questão de BioD, tá? E consumo de TI, né? Onde eu tenho colaboradores trazendo os seus smartphones aí de casa e compartilhando eventuais informações. Então, assim, eu vou dizer para vocês que, na verdade, na maioria das vezes, nem é intencional que acontece um vazamento de informação. Né? O desenvolvedor está lá, tirando uma foto da mesa, por exemplo, para ver como é que ficou na sala nova dele, vamos dizer assim, e nessa imagem que ele captou aí pelo smartphone, tem uma imagem do monitor dele, tá? Onde o código está exposto. Claro, foi um pouco dramático no exemplo, mas eu estou dizendo que isso daí, na verdade, pode acontecer, né? Uma situação dessas. E essa exposição, assim, de dados, né, ela pode ser feita de forma, inclusive, não intencional. Tá? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Depois, a questão do open source também, porque não adianta de nada eu me preocupar em desenvolver uma aplicação redondinha dentro dos padrões se eu atrelo a ela componentes inseguros, tá? Então, com o Veracode, a gente vai conseguir saber qual é a versão mais estável, o que eu preciso fazer para ficar em conformidade, né, essa coisa toda. Até porque, né, vocês podem ter algum problema jurídico se vocês estão com uma licença LGPL ou GPL, por exemplo, de algum componente. Tá? Vamos supor que vocês têm um componente em uma versão desatualizada e vocês estão utilizando ele na aplicação de vocês e, de fato, ele promove algum certo nível de não segurança à aplicação de vocês, certo? Então, vocês utilizando esse componente e o cliente descobrindo, ele pode facilmente recorrer na justiça para que o código de vocês seja aberto, né? Afinal, ele está submetendo informações confidenciais dele para trás dessa ferramenta, né? Bom, depois a gente tem toda uma questão de regulamentação e conformidade, onde vocês vão precisar também criar políticas de segurança aí na empresa, né? Vocês vão precisar segui-las. E também existe uma questão também do PCI, tá? Onde vocês precisam seguir alguns padrões aí existentes na indústria para essas detecções, certo? Bom, daí a gente entra nessa questão principal aí que eu queria falar para vocês, né, do LGPD. Só dando um overview bem rápido sobre o que seria, né, só para todos nós ficarmos aí em compliance, né, no mesmo nível. Surgiu então a GDPR lá na União Europeia, que é o General Data Protection Regulation, naturalmente uma regulação para proteger os dados pessoais aí que circulam nas empresas, né? E a criação dessa lei, ela se deu aí uns 3 anos antes de 2018, na verdade, e entrou em vigor no mês 4 de 2018, lá na União Europeia. Tá? Para cá, foi adaptada essa lei, sendo chamada de Lei Geral da Proteção de Dados, tá? Sendo que ela foi aprovada em 14 de setembro de 2018 e o prazo para adequação ele vai se encerrar lá pelo mês 8 de 2020. Tá? Então, assim, vocês têm aí cerca de um ano para ficarem em compliance, né, em conformidade com essa LGPD. Né? Então, se vocês forem parar para pensar, uma questão digital, né, e avaliação das soluções que vocês vão adquirir, até não é tanto tempo assim. Né? Então, quanto antes vocês começarem com esse processo de integrar aí no fluxo de vocês uma análise de segurança das aplicações, né, voltadas aí para essa questão do não vazamento de dados pessoais, melhor vai ser. Tá? Bom, o objetivo da LGPD é regular de forma efetiva, clara, transparente o processamento de dados pessoais que circulam na internet, né, e garantir proteção a eles, naturalmente. Tá? Essa é a Lei 13.709/18, se vocês quiserem pesquisar, e é um enfoque aí de muitos dos assuntos voltados para a segurança da informação, justamente porque a gente vai precisar ficar em conformidade com ela nos próximos anos. É interessante aí uma solução de perímetro de rede para proteger tanto os hosts quanto o perímetro. É interessante ferramentas de backup, de CASBs, né, para os acessos aí à aplicação de vocês.
né? E também, no caso de Veracode aqui, é interessante a gente ter esse nível de análise nas aplicações, nas vulnerabilidades presentes nas aplicações que a gente trabalha e que a gente desenvolve. Bom, quem quiser saber um pouco mais da lei, ela está disponível nesse link aqui, tá? Depois, se o Eduardo for compartilhar o material, vocês vão poder ter acesso, tá? Bom, como é que o Veracode consegue entrar, né, nesse ecossistema seguro e estimular isso, tá? Então, só para dar um overview rápido, assim, do que seria o fluxo de proteção, né? Segundo a LGPD, existe o processamento e o armazenamento dos dados pessoais dos clientes, que vai acontecer com o consentimento deles, naturalmente, e com o direito de acesso, tá? Junto a isso, o direito de ser esquecido e a eliminação de dados. O que quer dizer isso? Quando a empresa não for precisar mais manipular esses dados pessoais desses clientes, ela precisa se desfazer de alguma maneira deles, tá? Bom, depois a gente tem o direito à portabilidade desses dados, tá? A proteção dos mesmos através de algumas soluções aí de segurança, que é o exemplo do Veracode nesse caso, na nossa conversa, né? Vai existir o relato das violações de dados, tá? Que geralmente vai ser feito a partir de denúncias, tá? Então, denúncias advindas do cliente ou denúncias advindas de empresas concorrentes, tá? Então, imagina que uma empresa concorrente descobre que vocês, desenvolvedores de uma aplicação de e-commerce, por exemplo, né? E essa outra empresa que você está denunciando naturalmente é de e-commerce também, ela descobre que existe uma vulnerabilidade muito grave aí no sistema de vocês, tá? Que viria a expor os dados dos clientes de vocês. Ela poderia facilmente pegar e fazer essa denúncia, né, para a agência nacional. A gente não tem ainda um órgão regulador, né, um órgão que faça auditoria oficialmente. Quem vai ser responsável por isso vai ser a agência nacional. Tá, mas de qualquer forma dá para ver essas denúncias diretamente para eles, tanto de clientes quanto de empresas parceiras. Bom, a gente vai ter avaliação de impacto, que é feita por esses mesmos caras. Temos um agente de proteção de dados por trás disso. Temos a questão das empresas internacionais, ou seja, mesmo que as empresas internacionais elas estejam manipulando dados do Brasil e a sede delas não seja propriamente no Brasil, elas têm que estar dentro dessa questão da conformidade com a LGPD. Elas têm que seguir essas regras, tá? E daí a gente tem algumas penalidades também, são algumas sanções que as empresas podem vir a sofrer, tá? Que são, se eu não me engano, até 5% do faturamento da empresa, né, de multa, dependendo do caso. Então, são casos bem graves mesmo, a gente precisa estimular um ecossistema seguro dentro disso aí. Tá? E como é que a Veracode se propõe a auxiliar no caso? A Veracode ela vai propor essa segurança através de algumas detecções que ela vai fazer de vulnerabilidades baseadas na Common Weakness Enumeration, na CWE. Tá? Então, alguns exemplos que eu trago para vocês é o ID 311, por exemplo, que vai ser correspondente à falta de criptografia em dados sensíveis. Então, isso daqui é um fator de risco que estimula, né, provoca aí o vazamento de dados pessoais, ok? Então, a gente vai conseguir proteger com relação a isso. Temos aqui a questão do ID 201, que vai ser uma exposição de informações através de dados encaminhados, então a gente vai evitar com que isso aconteça, ok? Depois a gente vai ter uma neutralização imprópria de elementos especiais em queries de dados, tá? Então a gente vai impedir com que dados sejam vazados através dessas queries, através dessas pesquisas em bancos de dados, tá? A gente consegue corrigir esse tipo de vulnerabilidade. É o ID correspondente 943. E, claro, existem muitas outras detecções que são feitas com enfoque nisso, né, pessoal, que vocês podem ter o acesso aqui no Veracode NCWE, tá? Que é uma documentação que a gente disponibiliza para vocês, é um help da Veracode. Tá? Então, aqui vocês conseguem ter todo o detalhamento das vulnerabilidades detectadas, que a gente poderia ficar até amanhã, no caso, falando. Né? Muita coisa mesmo. Bom, e daí partindo mais para a questão de alguns cases de sucesso com os quais a Veracode já trabalha, ou seja, empresas que acreditam no potencial da solução, né, eu trago para vocês algumas instituições financeiras, como é o caso da Citibank, US Bank, ou da Royal Bank, bem conhecidos aí internacionalmente, falando.
A gente tem também empresas de seguros, como é o caso da JP Morgan Chase, e temos o maior usuário de Veracode do mundo, que é a Boeing, tá? A empresa universalmente conhecida aí por vocês, né? Acredito que todos devam conhecer a maioria dessas empresas, na verdade, que estão destacadas no slide. Mas a gente também precisa falar de Brasil, né? O que que é... quais são os cases de sucesso? Quem é que utiliza já no Brasil o Veracode, para eu ter um embasamento, né? Então, instituições financeiras, naturalmente, também, como é o exemplo do Banco Votorantim, inclusive a M3 Corp auxiliou eles no processo aí de integração, né, das soluções aí do pipeline, desenvolvimento. A Smiles da Gol, então esse programa de milhas aí que todo mundo deve conhecer também. A Ginomoto, é um caso de sucesso aqui por parte da Veracode. Trabalhamos já com a Sul América, também auxiliei eles na questão da integração de algumas soluções. A gente tem o Serasa Experian aqui também, como cliente de sucesso, e a KPMG Brasil. Tá? Então, os principais clientes aí do Brasil, com os quais a gente trabalhou aí diretamente. Tá, pessoal? Então, são empresas que já acreditam no potencial da solução e já estão utilizando ela na esteira de desenvolvimento. Bom, partindo mais para uma questão de controle de segurança, eu queria perguntar para vocês rapidamente, se vocês conseguem responder no bate-papo, quais são as camadas de segurança que vocês possuem na empresa de vocês, tá? Tanto no perímetro de rede quanto para aplicações diretamente. Queria só ver a que pé a gente está, assim. Se vocês puderem responder ali no bate-papo, daí eu vou lendo aqui periodicamente com vocês. Vocês conseguiram encontrar o bate-papo, pessoal? Ali na opção More tem o chat, ou vocês podem clicar em Alt mais H, que daí vocês conseguem abrir o chat, tá? Aqui o Rogério ele informou, em nossa empresa utilizamos o Qualys como solução de vulnerabilidade. Tá? Tranquilo. O Qualys, se eu não me engano, Rogério, ele vai ser mais voltado assim a análise de sintaxe do código, né? Se eu não me engano. Ele vai ser uma solução que vai mais ver assim a questão da qualidade da escrita, certo? Ele também vai ter detecções de vulnerabilidade, mas é mais voltado para a qualidade da escrita. Tô errado? Pelo menos nos battle cards aqui é o que a gente tem de informação do Qualys. Uhum. Ó, o Rogério informou que nós recebemos mensalmente o CWS do Qualys por servidor. Ah, sim. Também existe uma detecção de segurança, então, para aplicação. Mas daí ela é mais mesmo on-premise, essa solução, né? Uhum, tá. Deu uma outra pessoa que também falou que utiliza Nessus, Firewall Endpoint nas estações. O Nessus seria, então, uma solução aí que vai garantir a questão da análise de infra, tá? Então, da qualidade aí do sistema de vocês, está tudo atualizado, enfim. Uma análise de infraestrutura diferente do Veracode. Firewall Endpoints também, controles muito importantes, nada avançado por aqui ainda. Não, perfeito, pessoal. Até o objetivo era eu mostrar para vocês o porquê que seria necessário o Veracode, certo? Então, assim, sendo bem direto aqui, a gente tem uma série de controles de segurança, que é como exemplo, o Firewall, né, um UTM, Firewall de próximas gerações, ferramentas como IDS, IPS, Endpoints, né, anti-malwares e ferramentas aí de geração de logs específicos. E, de fato, são controles muito importantes para vocês terem na infraestrutura de vocês. Porém, como eles trabalham em cima de assinaturas já conhecidas pelo mercado, né, fica difícil eles fazerem uma detecção específica para a aplicação de vocês mesmo. Tá? Então, por isso que a gente precisaria de um nível diferente aí de análise, que seria uma análise estática ou uma análise dinâmica, tá? Para garantir que a aplicação ela realmente estivesse protegida. Porque o que pode acontecer? O mesmo acesso que é obtido aqui por colaboradores normais na empresa ou clientes,
né, pode ser obtido por um usuário mal intencionado, um atacante. Tendo esse acesso, ele consegue bypassar por todos esses controles de segurança e consegue chegar até a aplicação, né? Então, esses controles eles não vão ser suficientes para proteger essas vulnerabilidades expostas para o usuário final. Tá? E com isso, naturalmente, ele vai ter acesso aí à propriedade intelectual da empresa, ele vai ter acesso à parte monetária, ele vai poder manchar um pouco da reputação dela, né, que é difícil de recuperar depois, e com isso ele consegue também descobrir qual é o comportamento usual desses colaboradores comuns mesmo, né, legítimos, porque daí ele consegue agir como um colaborador comum ao invés de um usuário mal intencionado, sem ser percebido facilmente, tá? Então é por isso que a gente precisa de uma solução de segurança aí voltada para análise estática e dinâmica. Bom, aqui eu tenho um exemplo daí de exploração de vulnerabilidade, ao invés de eu colocar um usuário sem específico do João, né, legítimo, eu coloco um segmento de código e exploro esse processo aí de fazer o logon, tá? Daí, através disso, eu já tenho acesso aí aos principais informações dos clientes da minha empresa, tá? E eu tenho também a questão da remediação como chave de segurança. Então, a gente tem uma questão aí bem importante de que a gente precisa corrigir essas vulnerabilidades o quanto antes, para que não exista tanto risco, tá? E que não exista tanta necessidade de desprender um custo desnecessário para remediação. Então, se eu estou corrigindo uma vulnerabilidade lá na fase de desenvolvimento, tá? É muito mais barato, digamos assim, e menos arriscado do que eu corrigir ela aqui quando ela já está em produção. Até um posicionamento que foi dado pela própria Veracode foi esse, de que uma instituição financeira no ano de 2015 tinha uma vulnerabilidade SQL injection no seu Internet Banking e acabou precisando desprender um total de 15,4 milhões de dólares para remediar, tá, essa vulnerabilidade. Então é bem crítico mesmo essa situação. Quanto antes eu precisar corrigir, melhor. E com isso a Veracode ela consegue me atender bem. Bom, temos a questão ali dos dois setores que precisam estar em conjunto trabalhando. Tá? De um lado, o setor do desenvolvimento, que tem prazos curtíssimos para a entrega dos resultados, tá, pessoal? A gente tem aí projetos bem com prazos de entrega bem curtos mesmo, é uma correria o setor, muita pressão existe no setor de desenvolvimento, e de forma nenhuma a Veracode vai querer pegar e colocar mais um processo a ser seguido, ela não vai querer engessar o processo que já é executado pelo desenvolvedor. Por outro lado, a segurança ela precisa garantir que a aplicação ela esteja em perfeitas condições para ser exposta ao cliente final. Então, por isso que eu integraria nesse ciclo aqui de desenvolvimento a Veracode de forma totalmente automatizada, se vocês precisarem, de forma que o desenvolvedor ele teria pouco ou nenhum contato com a solução, ok? Então, através das integrações eu consigo prover esse tipo de segurança e também eu consigo, através dos serviços providos pela própria Safe, pelo nosso próprio parceiro aqui, garantir a segurança no ciclo de desenvolvimento de vocês, porque eles dão toda essa questão de consultoria, tá, para vocês. Então, é interessante que vocês tenham essa visibilidade que a Veracode, em conjunto com a Safe, tá, ela vai ser mais uma engrenagem que vai ser colocada nesse ciclo para facilitar a junção desses dois setores, para que não seja engessado de forma alguma. Bom, daí a gente vai para a parte técnica, que é a parte que de fato importa para a gente aqui. Né? Como é que eu vou atrelar a segurança nesse ciclo de desenvolvimento? Só dando um overview antes de como é que é o ciclo de desenvolvimento, aqui ele está disponibilizado de forma linear, certo? Mais corretamente seria, até não quis pegar uma imagem do Google muito genérica, daí a gente fez uma em específico aqui para Veracode. Mas esse ciclo de desenvolvimento, ele é mais bem entendido como cíclico, tá? Como um símbolo de infinito aqui. Então, eu tenho as fases de planejamento, codificação e tal, nada me impede que eu esteja lá na fase de teste, encontre um bug terrível na aplicação e submeta novamente essa aplicação para um replanejamento. Tá? Então é muito mais cíclico do que linear. Eu queria que vocês tivessem isso em mente antes. Né? Bom, em suma, a gente tem a fase de planejamento, onde a gente vai definir o que a aplicação vai precisar entregar. Tá? O desenvolvimento, onde a gente precisa aí, de fato escrever essa aplicação, né? Colocar em prática tudo que foi planejado. As builds que são lançadas periodicamente, ou seja, diversas versões dessas aplicações, os testes de qualidade aos quais são submetidos, tá? As releases, que são as pequenas versões
lançadas assim para corrigir determinado ponto ou para inserir uma melhoria pequena na solução, né? A parte do deploy, que seria eu colocar em produção essa aplicação de fato, e a parte do monitoramento, que eu vou estar monitorando ela em produção. Bom, o DevOps não é um conceito que vem pronto de mercado, não é uma literatura que vocês vão pegar e implementar assim para a empresa da mesma forma que é implementado para as outras organizações. Vocês têm as necessidades específicas de cada um, né? Mas, em suma, o que seria o DevOps, tá? Ele seria uma junção de conceitos de desenvolvimento ágil, tá? Automatizações e monitoramento constante. Então, isso que seria o DevOps. Bom, tendo esse entendimento já alinhado com todo mundo, como é que eu consigo proteger esse ciclo de desenvolvimento, transformando ele de DevOps em DevSecOps? Tá? Então, aqui em planejamento e codificação ou desenvolvimento, a gente tem duas soluções que vão poder nos ajudar, que são respectivas ao Veracode Greenlight e o Veracode Learning. Tá? O Veracode Greenlight ele vai ser responsável por auxiliar o desenvolvedor na correção das vulnerabilidades diretamente na ideia de desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvedor está lá fazendo, né, programando a classe dele, e daí no mesmo momento estão sendo apontadas as vulnerabilidades presentes nas linhas daquele código, tá? Com a respectiva severidade. E as recomendações de como é que se faz para remediá-la. A gente pode até colocar como um caso de uso aqui, né, uma comparação com o Microsoft Word, né, o Microsoft Office, na verdade. Quando você está digitando uma frase no Word ou no PowerPoint, ele informa para vocês que, por exemplo, a concordância dessa frase não está correta, e daí ele disponibiliza uma melhor maneira de escrevê-la. O Veracode Greenlight vai fazer assim, só que para as classes que o desenvolvedor está trabalhando. Isso daí em Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, ideias como essas. Temos ali também a questão do Veracode Learning, onde vão ser disponibilizados mais de 50 cursos voltados para a segurança da informação, tá? Para as boas práticas de desenvolvimento seguro, né? Para que os desenvolvedores eles estejam por dentro das boas práticas, certo? Então, esses dois módulos são os primeiros aí que eu apresento para vocês. Cada um deles conta com um licenciamento diferente, tá? Distinto. Então, é importante eu abordar esse tópico também aqui na nossa conversa. Daí aqui, a partir do desenvolvimento até a parte ali de release, a gente tem a análise estática da Veracode, que é o Veracode SAST. Tá? O Veracode SAST ele vai ser responsável por fazer uma análise na aplicação como um todo, é uma análise sobre o projeto, disparando uma série de testes automatizados sobre essa aplicação, tanto no binário quanto no código-fonte, depende, né, da linguagem. Se é uma linguagem interpretada no código-fonte, se é uma linguagem compilada, o binário. Tá? Como é o caso de PHP e Java, respectivamente. Então, assim, a gente vai conseguir fazer uma análise estática sobre essas aplicações e trazer todas as vulnerabilidades encontradas com base na CWE, né, que nem a gente falou anteriormente, e outros padrões seguidos pela Veracode também. Tá? Ela se divide em dois principais momentos, que vai ser o Veracode SAST Sandbox Scan. Tá? Então, o Sandbox Scan ele vai ser responsável pelo encaminhamento de partes desse projeto para a scan, tá? Então não vou precisar sempre submeter o projeto como um todo, eu vou fazendo análises periódicas em partes da minha aplicação, sem sujar relatório, então eu posso integrar esse primeiro nível aqui de análise diretamente na ideia do desenvolvedor. Então pode ser um desenvolvedor pleno ou um desenvolvedor sênior, sabe? Se ele quiser ouvir, ou melhor, saber o que a Veracode tem a dizer para ele, ele consegue utilizar esse primeiro nível aqui, que é o Sandbox Scan. Depois a gente tem um outro nível de análise que é o Policy Scan. O Policy Scan ele já vai ser um pouco distinto, porque ele vai se basear nas políticas que foram criadas por vocês, ou nas padrões que vocês estão utilizando aí da Veracode, e ele também vai sujar o relatório final, ele vai documentar num relatório em específico todas as vulnerabilidades que foram encontradas. Tá? Então, esse Policy Scan ele vai ser um nível de scan um pouco mais granular, né, porque ele vai se basear nas políticas também, e ele vai escrever no relatório final. Tá? É importante a gente diferenciar aqui no Greenlight, enquanto a gente tem uma análise a nível de escrita, tá, de código, a gente tem no SAST uma análise a nível de projeto como um todo. Tá? Então, coisas que no Greenlight não seriam detectadas, no SAST naturalmente vão ser. Bom, junto com o SAST eu tenho um outro módulo que seria o SCA, o Veracode Composition Analysis.
ele vai ser responsável por fazer aquelas detecções em componentes terceiros, como eu falei para vocês. Então, nós vamos ter algumas informações, como as severidades presentes nesses componentes, a questão de licenciamento dos mesmos, tá? Então, às vezes eu vou ter licenças que estão fora da conformidade com a comunidade, né? Ou porque elas estão numa versão muito abaixo da atual, né? Ou porque tem algum problema de licenciamento realmente, e a Veracode vai conseguir apontar para vocês. No caso dessa licença CA, LGPL ou GPL, como eu falei para vocês, vocês podem estar correndo um problema jurídico, tá? Então, justamente porque o cliente que sabe que vocês utilizam um componente por trás da aplicação de vocês com esse tipo de licenciamento, ele pode recorrer de forma judicial para que vocês disponibilizem esse código aí, né, para todos os clientes terem acesso, né? Então, o Veracode SCA ele já consegue prevenir com relação a isso vocês, tá? Bom, depois a gente tem na parte de release até monitoramento uma análise que seria a análise DASH, análise dinâmica. Essa análise ela já é feita mais a nível de aplicação web, tá? Mais a nível de quando ela já está em produção. E vamos disparar testes automatizados naturalmente contra o URL dessa aplicação, ou as URLs, tá? Então, é uma análise a nível diferente também, né? Incremental ao Greenlight e o SASH, respectivamente. E justamente porque eu vou estar testando a aplicação já exposta à web. Então, aqui na M3 por exemplo, a gente tem um portal de abertura de chamados pelo setor de suporte que contempla dois tipos de cliente, né? Que é o cliente do plano business, onde ele consegue efetuar a abertura de chamados de 8 às 18, né? Ou seja, dentro do horário comercial aí. E temos a outra gama de clientes que é contemplada no plano Advanced, que eles conseguem efetuar a abertura de chamados 24/7, ou seja, em qualquer dia, em qualquer horário, durante a semana. Então, vamos pegar esse portal como exemplo, né? Na análise Dash, eu teria todos os testes automatizados disparados contra esse portal, né, em todos os momentos nos quais ele opera, tá? Em todos os tipos de acesso que é possível se obter. Então, a análise Dash, ela focaria mais nesse quesito, tá? Daí a gente teria depois alguns serviços, que é o caso de Manual Penetration Testing, tá? Que pode ser efetuado aí pela parte do escopo aí de serviços da Safeway, tá? E uma consultoria que também vai poder ser efetuada aí por parte da Safeway, tá? Então vocês têm essa junção aí tanto de soluções de Veracode quanto a parte de serviços do parceiro de vocês. E temos aí, no caso de integrações que não são nativas, tá, para aplicações que vocês desenvolveram, por exemplo, no pipeline, vamos supor, vocês desenvolveram um bug tracking próprio da empresa de vocês. Vocês têm aí as APIs de integração customizada à disposição a qualquer momento para utilizarem, tá, para fazerem essa integração possível, certo? Daí a gente tem algumas aplicações que elas já são nativamente suportadas, que é o caso de algumas IDEs, como Visual Studio, Eclipse, IntelliJ. Temos aí algumas soluções de build tools e sistemas de automatização de builds, que é o caso do VSTS, do TFS, do Jenkins, muito utilizados aqui na esteira de desenvolvimento da M3 Corp, a gente utiliza o Jenkins. Como bug tracking, temos o Bugzilla, o Gira, o próprio TFS e a própria solução nativa ali na Veracode possui um bug tracking também. Temos algumas questões ali que envolvem logs mais especializados, que é o caso de RCs e SIEM, ferramentas de SIEM ali para geração de relatórios mais específicos, apesar de o Veracode ele ser bastante completo nessa questão, ele possui também uma parte de analytics. E temos ali algumas soluções de WAF, que é o caso da Imperv e do Mod Security. O Mod Security ele só não está no slide, certo, pessoal? Bom, daí a gente tem aqui uma questão de integração, que eu vou dar um exemplo para vocês de como é que pode ser integrado no pipeline de desenvolvimento. Tá? A gente tem aqui, deixa eu só arriscar a parte do Veracode, né, para supor para vocês como é que seria um pipeline de desenvolvimento sem segurança. Então aqui, em tese, a gente teria a ideia de desenvolvimento, onde o desenvolvedor estaria trabalhando, um versionamento de código, tá, dessa aplicação que foi desenvolvida. Depois a gente tem uma automatização dessa build, né? E posteriormente a gente tem aí os bugs, as vulnerabilidades chegando aqui numa solução de bug tracking
para que esteja sob o acesso do desenvolvedor. Esse ciclo não teria segurança nenhuma, como eu falei para vocês, tá? Inserindo o Veracode, como é que a gente conseguiria atender? Como é que a gente conseguiria transformar em DevSecOps? Instalando um plugin aqui do Veracode Greenlight na IDE, então é o primeiro passo, tá? É uma das possíveis integrações que dá para serem feitas. Depois aqui, na mesma IDE, eu instalaria um outro plugin referente ao Veracode Sash, que seria o Sandbox Scan, tá? Aquele scan periódico de partes da aplicação, lembra? Daí a gente tem aqui um outro plugin que pode ser instalado no Jenkins, ou numa ferramenta qualquer de automatização de builds, para que após a geração dessa build seja submetida à mesma para testes de segurança, que daí ela vai passar por uma outra fase do SAST, que é o Policy Scan, não sei se você se recorda. E depois desse Policy Scan, a gente tem todo o inventário dessas vulnerabilidades chegando ao domínio do desenvolvedor para que sejam corrigidas. Tá, pessoal? E daí esse ciclo ele vai sempre se complementando, né? Ele, enfim, como o próprio nome diz, ele é cíclico, né? Então, com isso, o que eu consigo garantir, né? Com o Veracode, eu digo. A gente diminui o retrabalho do desenvolvedor, naturalmente, porque esse código que ficava voltando para ele corrigir diversas vezes, ele não vai precisar ficar cuidando para corrigir essas vulnerabilidades periodicamente, na mesma aplicação, porque ele já vai reduzir esse número de vulnerabilidades lá utilizando o Greenlight. Tá? Utilizando o SAST, então, esse número diminui muito mais também. Certo, pessoal? Então, esse é um exemplo de integração que a gente pode fazer com o SDL, que são dos mais variados tipos. Aqui, por exemplo, depois desse policy scan do SAST, eu conseguiria integrar o Dash também, que não está explicitado aqui. Né? Mas, assim, são várias possibilidades de integração. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato também com a Safeway, né? A gente consegue esclarecer. Algumas linguagens suportadas, pessoal, então assim, ó, não vou meter tanto aqui, porque a maioria delas a gente já suporta, então se vocês verem aqui tem COBOL, né, é uma linguagem, vamos dizer assim, pré-histórica, ela ainda é suportada, porque existem muitos sistemas que utilizam, naturalmente, mas temos aqui Java, .NET, PHP, C, C++, ou seja, linguagens interpretadas e compiladas, né, linguagens para desenvolvimento aí de aplicações móveis, né, então totalizando um portfólio de mais de 30 dessas linguagens de desenvolvimento. Tá? Depois a gente vai ter mais de 80 frameworks que são suportados. Dentro deles, alguns que eu vejo que são mais recorrentes dos clientes mandando aqui para a POC. Tá? Spring Boot, Apache Commons é muito utilizado, aqui também eu vejo muito pessoal mandando. Google App Engine também. O Angular.js, muito utilizado, esse aqui eu vejo na maioria das POCs. Que mais que a gente tem também? O Node.js, que eu acho que ele nem está listado aqui, mas eu sei que ele vem bastante, tá? Nessas POCs, ou seja, é um portfólio de mais de 80 deles. Eu poderia ficar uma hora falando de cada um aqui, né? Bom, pessoal, daí a gente tem aqui uma questão de reconhecimento de mercado. Já vou te passar a palavra ali, Eduardo. A gente utilizou um pouquinho mais dos minutos, mas já estou liberando aqui para você continuar o discurso. Aqui o reconhecimento de mercado, a gente está como líder de mercado realmente na Gartner, tá? Isso daí por quê, né? Porque a gente tem a maior habilidade de execução dos módulos da indústria de segurança e de análise estática, né? Ou seja, os nossos módulos garantem que a nossa engine ela é que menos vai trazer para vocês falsos positivos. É uma análise muito assertiva e a gente tem uma completude de visão muito ampla também, porque a gente está sempre tentando colocar aí melhorias nesses módulos com os quais a gente trabalha. Então, por exemplo, assim, o SCA, que é a análise de componentes terceiros, no ano passado trabalhava com uma engine da própria Veracode. E já era muito bom, já era muito assertivo, tá? A gente já era líder de mercado. A gente está há 5 anos consecutivos nessa posição. Mas o que aconteceu? A Veracode foi lá e comprou a Source Clear para ainda melhorar essa questão das detecções aí dos componentes de terceiro. Então, assim, ó, em questão de menos de um ano atrás, ela foi implementando melhorias na solução dela. Isso que classifica ela como uma solução líder de mercado também, se vocês forem parar para pensar. O Dash, que é a análise dinâmica, também foi melhorado. Tá? Então, antes a gente dividia a análise em 2 níveis, por exemplo, agora a gente faz tudo junto, tá? De forma a garantir mais agilidade nesse scan, então ele ficou 50% mais rápido, né? E muito mais assertivo. Então, a Veracode se preocupa muito com essa questão da melhoria dos módulos, pessoal,
e com a assertividade dos resultados, porque de nada adianta ter uma solução né, que, enfim, pode até ser reconhecida aqui como líder de mercado, mas que traz um monte de falso positivo e que só me gera retrabalho. Né? Tempo é dinheiro, então a gente precisa pegar e aproveitar ele bem. Né? A VeraCode vai auxiliar vocês com isso. E mais uma questão, a plataforma ela também é operada em modalidade SaaS, na verdade é a única modalidade na qual consegue ser operada, né? O que é um ganho para vocês também. Porque se fosse on-premise, vocês precisariam se preocupar com questão de servidor, alocação de espaço físico, memória, né? Algo que, adquirindo Veracode, isso daí é uma preocupação que eles vão ter com o data center deles. Tá? Então, com a geração desse monte de falso positivo, por exemplo, por ferramentas de terceiros, no ano passado eu estava fazendo uma POC, prospect em específico, né, e ele já utilizava uma ferramenta dessa de terceiro, ele estava trocando para Veracode. Pessoal, toda vez que ele escrevia a palavra key de chave no código dele, era detectado um falso positivo. E daí a menina que cuidava disso tinha lá que ficar fazendo exclusão para cada uma dessas detecções. Tá? Adivinha, executando o Veracode nesse mesmo aplicativo, a gente não teve esse problema. Além disso, a análise que estava sendo feita em 5 dias demorou 2 horas pelo Veracode. Então, por isso que a gente é classificado como líder de mercado. Quem diz isso é a própria Gartner e vocês têm acesso a esse tipo de informação só de pesquisar no Google. Tá? Então, para vocês verem que realmente não é um discurso de vendas, e sim um discurso de que a Veracode atende os requisitos técnicos de vocês e funcionais. Tá? Bom, daí ao mesmo tempo aqui que a gente tem esse reconhecimento de mercado, a gente tem a maior cobertura aqui em todos os módulos nos quais a gente atende. Por exemplo, a Veracode, que ela vai atender muito bem, por exemplo, alguns fabricantes de terceiros, eles vão atender meia boca ou não vão atender, né, sinceramente falando. Por exemplo, a questão do coaching aqui, da consultoria, a gente tem por parte da Veracode, agora da Safer também, né, sendo que a maioria dos fornecedores não fornece isso, ou seja, eles largam a solução para o cliente e deixam eles na fogueira, tá? Coisa que a Veracode nunca vai fazer. Tá? A questão da análise de componentes terceiros. Poucas empresas de terceiros também vão fazer esse tipo de análise de forma muito assertiva, como é o caso da Veracode. Tá? Eles vão atender também muito meia boca. E você sabe, não adianta eu deixar uma aplicação redondinha ali dentro dos padrões se eu estou atrelando ela a componentes que são inseguros. Então, coisas do tipo. Bom, a gente já foi 5 anos consecutivos quadrante mágico no Gartner, né? A gente já foi líder durante 5 vezes consecutivas. Provavelmente agora em 2019 vai ser o novo Gartner, a gente vai estar também. 6 trilhões de linhas de código analisadas, esse número já deve ter crescido, assim como o número de linguagens de desenvolvimento e frameworks, que aqui são respectivamente mais de 30 e mais de 80, certo? Até falei para vocês ali o número atualizado. Um deploy simples, pessoal, que a gente vai ter, muito fácil de implementar o Veracode, realmente para ele ser em modalidade SaaS, e a gente tem mais de 36 milhões de vulnerabilidades que são detectadas. Certo? Bom, abro para vocês esse espaço de dúvidas, tá? Vocês podem me mandando ali pelo chat que eu vou esclarecendo periodicamente, e eu passo novamente a palavra aí para o Eduardo, para ele mostrar para vocês um pouco do portfólio de serviços que a Safer vai poder fornecer. Certo, Eduardo? Perfeito. Maravilha. Muito obrigado aí pela apresentação, Jonathan. Imagina, não por isso. Vou permanecer até o final aqui, que eu também tenho interesse em escutar os serviços. Apesar de eu já saber um pouco do que vocês oferecem. Legal. Falando bem rapidamente, né, o que a gente tem feito aí em alguns clientes, como que a gente tem ajudado os clientes a trabalhar a LGPD em si. A gente tem trabalhado um assessment baseado em entrevistas, onde a gente vai até o cliente, entende como funciona o cliente, faz mapeia todo o fluxo de dados, faz o mapa de onde estão esses dados, por onde ele entra, onde ele é processado, quais são
os caminhos, né, por onde ele trafega, onde ele é armazenado, de que forma que é armazenado, e depois a gente avalia todos os controles que a empresa possui em relação à privacidade em cada uma dessas pontas, né, para ter uma ideia de quão aderente o cliente está hoje em relação a LGPD em si, tá? A gente faz essas entrevistas, identifica os gaps, elabora um plano de ação junto com o cliente, tá? Que é um modelinho do que a gente entrega, né? São desenhados os pontos em si, né? O que nós encontramos, qual foi o que foi questionado, de que forma que foi respondido, o que a gente encontrou de ponto, o que a gente encontrou de falha ou de ausência de controle, qual é o impacto versus a probabilidade de cada um desses pontos, né? Saber a classificação dos riscos para depois saber priorizar quais são os pontos que vão ser tratados primeiro. E aí a gente faz, junto com o cliente, desenha um plano de ação onde a gente estima mais ou menos o investimento para cada um desses planos versus o tempo de implementação, para dar uma visão clara para o cliente do que ele precisa fazer, qual seria a ordem aí dos próximos passos e o maior o Pareto lá, né? Os 20% que você faz que cobrem 80% aí do que você tem de pontos de problemas, né? Basicamente, é isso que a gente tem feito, trabalhando com alguns clientes aí, a maioria está nesse momento ainda de assessment. Nós temos apenas um cliente que que a gente já está começando a implementação do plano em si com ele, né? Os outros, e esse é um grande banco, então os bancos normalmente investem bastante e acabam por ter uma estrutura muito grande também, como você falou lá, o Jonathan falou um pouquinho atrás, né, o prazo para a implementação desses controles aí é agosto de 2020, então não tem muito tempo para se implementar, então já tem um cliente nosso que é um banco grande que está implementando já, os demais estão mais na fase ainda do assessment, tá? A gente pode, fico aí à disposição para conversar com quem quiser entender um pouquinho melhor, quiser avaliar como ficaria para o seu ambiente esse assessment, a gente está à disposição aí para apresentar isso aí e detalhar. Tá? Uhum. Exatamente, pessoal. Bom, daí qualquer dúvida que vocês tiverem, mais a nível técnico, assim, ou se vocês precisarem realmente do material, a gente consegue compartilhar aí, né, Eduardo? Sim, a gente vai enviar. Isso, a gente envia esse material para vocês para que vocês tenham esse acesso. Ahn, Deixa eu dar uma olhadinha. A Andrea perguntou: Oi, Jonathan, você consegue responder? Ah, sim. Na verdade, eu respondi ali para ele, mas foi no privado, pessoal. Na verdade, algum dos participantes de vocês, só porque tá com um número ali, eu não consigo saber do nome, mas algum dos participantes ele perguntou: ele funciona na AWS com Lambda ou EC2, por exemplo? Daí o que eu respondi para ele, pessoal, é que na verdade a Veracode ela vai selecionar o local de armazenamento de dados. Tá? A gente não consegue definir assim de forma personalizada onde é que vão ficar armazenados esses dados de scan, tá? E daí, assim, por trás de tudo isso, eles agem com níveis de segurança que são baseados em padrões de conformidade, que é o exemplo do SOC 2, SOC 3, o C2 Military, aquele, e ela é constantemente auditada, inclusive pela Ernst Young, tá? Então, eles põem atrás desses níveis de segurança, né? Aliás, nessas plataformas de armazenamento, níveis de segurança para garantir que esses dados não sejam vazados, tá? Que eles sejam protegidos aí com o máximo possível aí de padrões da indústria, certo? Não sei se daí responde a sua pergunta. Mas só para não fugir do tema ali, realmente a gente não consegue selecionar um local personalizado para que sejam armazenados esses dados de scan, tá? A Veracode que na verdade vai levantar isso. Legal. Quem quiser entrar em contato com a gente, fique à vontade, tá? Tanto eu quanto o Jonathan estamos à disposição aí para dúvidas, sejam técnicas ou não técnicas aí a respeito. A gente pode aprofundar aí em algum ponto do tema que interesse para vocês.
Não, não tem, veio mais alguma dúvida? Pessoal, obrigado pelo tempo disponível. É isso aí. Pelo que eu vi, não. E pessoal, só antes de encerrar, existe a possibilidade de vocês fazerem um teste da solução, né, que seria uma POC, até como o Eduardo ele acabou falando durante a apresentação. E vocês contem conosco para qualquer eventual necessidade, tá? Se vocês precisarem realmente testar e quiserem ver a granularidade das detecções aí, dos scans que são feitos pela Veracode, vocês podem ter esse tipo de respaldo aqui, tanto da Safe quanto da M3 Corp, né? Então, agradeço a presença de todos. Se vocês precisarem, realmente a gente está à disposição aí para auxiliar. Maravilha. Obrigado, Tá? pessoal. Estamos à disposição para outros contatos. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Um abraço a todos, um bom dia. Abraço, pessoal. Boa semana, bom dia.